Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém, igreja? Que a graça do Senhor te alcance onde e quando você estiver assistindo esta mensagem. Nós estamos em nossa série Apocalipse. O tema hoje é o menino e o dragão. Nosso estudo está dividido em 16 estudos. Então nós estamos no 11º, estamos quase chegando ao final do livro. Irmãos, o capítulo 12 inicia uma nova parte do livro do Apocalipse. Então, antes de começarmos a reflexão deste capítulo, eu quero relembrar resumidamente o que já vimos até aqui. Vocês podem ir observando aí no nosso gráfico. O primeiro capítulo apresentou Jesus Cristo como a fonte da revelação descrita em todo o livro. João estava na ilha de Patmos, preso, e recebe então a revelação de Jesus Cristo, e o livro vai tratar dessas revelações. Os capítulos 2 e 3 contêm as cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Do capítulo 4 ao 11, a revelação do plano de Deus, então, ela é apresentada a nós. E aí, então, nós temos do 4 ao 11, as narrativas, mostrando, então, todo o plano de Deus para nós. Os capítulos 4 e 5 apresentam o Pai e o Filho no céu, recebendo a adoração de todas as criaturas. No capítulo 6, 7 e 8, apresentam os 7 selos. Os capítulos 8, 9, 10 e 11 apresentam as 7 trombetas. A 7ª trombeta encerra a revelação do mistério de Deus para o seu povo, fechando então com uma grande celebração da vitória dos servos do Senhor. O resto agora do livro, a partir do capítulo 12, é uma apresentação ampliada dos detalhes dessa vitória. Não apresenta uma nova sequência de acontecimentos, e sim uma vista mais próxima do que já foi revelado a nós nos capítulos anteriores. Por isso, então, que o gráfico agora, como vocês veem, está ali, Apocalipse 12 a 20, a história é recontada com mais detalhes. O que acontece, então, é que João, vamos assim dizer, coloca uma lupa sobre alguns acontecimentos, e nós vamos enxergar agora estes acontecimentos com maior detalhes. O capítulo 12, que hoje nós vamos entrar, vai nos conduzir a uma reflexão onde o dragão vermelho aparece tentando derrotar um menino, mas não consegue. E por não conseguir, este dragão lança toda a sua raiva sobre a mulher que gerou o menino. E nós vamos perceber ao longo deste estudo, dessa reflexão, que esta mulher não é Maria, não se trata de Maria. E nós vamos ver isso ao longo de nossa reflexão. Nós vamos iniciar essa reflexão, então, a partir do verso 1 de Apocalipse, capítulo 12, e nós vamos ler até o verso 6. Então diz assim: apareceu no céu
um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Amém? Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, não baseado nas diversas teologias que existem sobre este material. Teologia futurista, teologia histórica, literalista, mas nós estamos lendo o livro de Apocalipse dentro da nossa série Crescer. Então nós estamos lendo o livro e buscando extrair do livro sempre lições para nós desenvolvermos nossa fé e a nossa humanidade. Por isso, eu não me prendo tanto às teologias literalistas, não me prendo tanto às teologias futuristas, mas à prática do que esses ensinos podem nos trazer. A mulher descrita neste capítulo é a igreja de Cristo. A mulher usa uma coroa com 12 estrelas para simbolizar a totalidade do povo de Deus. Nós já falamos, 12 é o número do governo de Deus. Então, esta coroa com 12 estrelas representa a igreja, tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento, porque o livro nos ensina que para Deus há um só povo, desde o princípio da história até hoje, Deus está trabalhando e construindo a partir de Israel a sua igreja. Então, o povo do Antigo Testamento faz parte desta igreja. É o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, e em Cristo fomos todos unidos, um só povo. Por isso, ela usa as 12 estrelas nesta coroa para simbolizar a totalidade do povo de Deus, fazendo então referência tanto aos 12 patriarcas, quanto também aos 12 apóstolos, a totalidade do povo de Deus. Ela é descrita sofrendo dores de parto e tendo que fugir da fúria do dragão após o nascimento do menino. Essa simbologia se refere então à igreja do Velho Testamento, que sofreu com dores de parto aguardando o Messias, o Cristo que haveria de nascer. Então, quando você entra na história, você vai encontrar então Abraão e todos estes homens até o nascimento de Jesus, vivendo a expectativa da vinda do Messias, vivendo a expectativa do surgimento do Messias. Desde Gênesis, e eu vou pedir para eles passarem para mim o próximo gráfico, desde Gênesis 3:15 até Mateus 2:16, o dragão está tentando matar o Messias. Isto é, em toda a história do Antigo Testamento, o dragão está tentando destruir o plano de Deus, o nascimento do Messias, a chegada do Messias. Ele está lutando para que este evento não acontecesse.
desde a promessa, né, de que o descendente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente, até a ordem de Herodes de matar todos os bebês até 2 anos de idade, nós encontramos o dragão, a antiga serpente, tentando matar o menino, cuja a igreja do Antigo Testamento estava para dar à luz. E o dragão perdeu a batalha. O menino nasceu e o menino cresceu. O menino que governaria todas as nações. Essa mulher também representa a igreja do Novo Testamento, que sofre ainda hoje por causa da fúria do dragão. O menino nasceu, o menino cresceu, o menino morreu na cruz por nós, proveu para nós salvação por meio do seu sangue. Contudo, este dragão vermelho, isto é, Satanás, aqui representado, a antiga serpente, como diz o texto, que não conseguiu vencer e não conseguiu impedir o nascimento do menino, apesar de todas as suas tentativas ao longo, dos anos, tentando devorá-lo e destruí-lo de todas as formas, enquanto ainda era possível, enquanto ainda o menino era vulnerável, ele não conseguiu. E desde então, o nascimento, o crescimento, desde a morte e a ressurreição de Cristo, o dragão está agora tentando matar a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Desde a morte de Jesus na cruz, que resultou na expulsão definitiva de Satanás, o dragão então foi expulso dos céus. Ele tenta destruir a mulher que deu a luz ao menino, é a igreja, aqui agora do Novo Testamento, formada por judeus e gentios. Ele não consegue destruir a mulher, até que se complete o tempo determinado por Deus, o tempo dos gentios, que nós falamos em nosso último encontro. Satanás, o dragão vermelho, em sua fúria, ele conseguiu fazer o quê? Arrastar 1/3 das estrelas do céu com ele. Isto é, ele conseguiu arregimentar 1/3 dos anjos celestiais para o seu exército. O menino cresceu, como falamos, e na cruz venceu o grande dragão, venceu Satanás. Ao 3º dia ressuscitou e subiu aos céus, onde recebeu do Pai todo o poder para governar sobre todo o universo, conforme nós vemos já no livro de Apocalipse. Ele recebeu o pergaminho com os 7 selos, recebeu a autoridade de Deus para governar sobre todas as criaturas, visíveis e invisíveis, e a Ele, a Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória pelo século dos séculos, amém? A partir do verso 7, Deus abre mais ainda a cortina da história agora para nós, com o fim de nos mostrar a batalha espiritual que garantiu a vitória dos fiéis a Cristo. E esta vitória dos servos de Deus no céu é resultado da vitória de Jesus na cruz, sobre o pecado e sobre a morte. Então preste atenção, Apocalipse 12, versos 7 ao 18. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra.
Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. Tempos se refere um tempo, 2 tempos e meio tempos, 3 anos e meio, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém? Se você prestou bastante atenção, você já percebeu que toda esta história, uma história ilustrada, com a figura do dragão, do menino, da mulher, ela diz respeito a tudo aquilo que nós estudamos até agora. É um resumo ilustrado do que nós falamos até aqui, de tudo aquilo que nós já vimos. Então, nós temos aqui novamente neste texto a referência à profecia de Daniel, referente aos 3 anos e meio da grande tribulação, período este em que o povo de Deus, embora vivendo durante a grande tribulação, é de alguma forma guardado pelo poder de Deus. Veja que fala novamente, de uma forma agora figurada, a igreja, né, que é a mulher, recebe asas da grande, para ser levada e protegida do dragão. É o que nós hoje cristãos estamos vivendo, sendo guardados pelo Senhor. Mas a gente vai percebendo que tudo que nós já mencionamos está aqui de uma forma figurada. Deserto aqui não é literal. Não significa que nós vamos ter que fugir lá para o deserto do Saara, para algum lugar. Não, não é essa palavra. Se refere à terra como planeta. Mas está dizendo aqui para nós a terra como um lugar de passagem, um lugar temporário. Assim como o povo de Israel, que andou no deserto recebendo o cuidado de Deus, até se estabelecer na terra de Canaã. Então, a igreja do Antigo Testamento, quando saiu do Egito, ela foi guardada e protegida por Deus na sua jornada no deserto. Aqui há uma relação, uma figura de linguagem. Da mesma forma, nós hoje, a igreja de Cristo, que estamos sendo atacadas assim pelo dragão, ela é protegida por Deus, e quando ele diz que está sendo conduzida por este deserto, isto é, nós estamos aqui também temporariamente neste local, sendo guardados por Deus, para que esse dragão não nos destrua. É disso que ele está dizendo, até que se cumpra o tempo de Deus, o tempo estabelecido aos gentios. A vitória sobre o dragão, a antiga serpente do Éden, Lúcifer, né? Também chamado aqui de diabo, que significa acusador, também chamado no texto de Satanás, que significa adversário. Eu quero que você entenda muito bem isso e guarde o que eu vou falar. Não foi conquistada por Miguel, porque você pode correr o risco de ler o texto e você ouve então uma guerra nos céus.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, e você achar que a vitória foi conquistada por Miguel. E eu quero deixar claro, não foi conquistada por Miguel. A vitória sobre o nosso grande inimigo foi conquistada por Jesus na cruz. Conforme nós podemos ler em Colossenses, capítulo 2, verso 13 ao verso 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu a grande serpente na cruz. Jesus venceu como cordeiro na cruz, quando ele então morreu. Isso aconteceu quando o quê? Paulo está dizendo, quando nós estávamos ainda mortos em nossos pecados. Deus, então, nos vivificou juntamente com Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. Não existe mais dívida para nós. Não temos dívida alguma a acertar, porque Cristo pagou o preço. Entretanto, essa vitória foi conquistada por Jesus Cristo, não foi por Miguel. Satanás foi vencido na cruz. O menino cresceu e despojou, diz o texto, o diabo de toda a autoridade que ele havia usurpado ao condenar o ser humano ao pecado. E não tendo mais agora do que acusar a humanidade, ele foi expulso do céu e lançado à terra, juntamente com todos os anjos que se aliaram a ele. A história de Jó, aqueles que a conhecem, conta que o diabo se apresentou a Deus juntamente lá com outros anjos. E aí é perguntado, de onde você vem? Ele estava, segundo aquela história, caminhando agora ali no céu, quando Deus então perguntou isso para ele, e ele diz, de rodear a terra. O que parece a nós, então, que ele tinha um acesso tanto à terra quanto ao céu, livremente. Contudo agora, com a vitória de Jesus Cristo, ele foi despojado e foi expulso do céu. Ele não tem mais acesso ao céu. Acabou a história dele se apresentar diante de Deus para nos acusar. Não existe mais acusação contra os filhos de Deus. Fomos lavados pelo sangue, não existe acusação. O inimigo está preso, lançado na terra. Ele tem hoje o que? Uma ação limitada ainda sobre a terra, sobre as nações. Nós vimos que ele ainda irá e virá com tudo, mas nesse momento, ele ainda está com as suas ações limitadas. Ele está condenado agora então a viver na terra. E aí então, por isso ele passa a perseguir a mulher, a igreja que deu a luz a este menino. E ele o faz com toda a sua fúria. Ele está aqui, entenda isso, e ele está aqui tentando nos perturbar. Ele não está aqui para ser amigo. Ele está aqui tentando nos ferir. Embora ainda limitado nas suas ações, ele está aqui para tentar nos tragar. E é por isso que Pedro escreve, né, a sua carta, para que a gente deve vigiar, estar atento. E aí ele diz que o diabo anda ao nosso derredor, como um leão querendo nos devorar. Então, o fato do diabo ainda agir na terra
não nega a vitória total de Jesus. Não, Jesus venceu. Este é um período em que Deus está dando a nós a oportunidade de sermos com Ele Este é o período chamado então dos gentios, o período para a nossa salvação, o período que Deus está dando a você e a mim de abraçarmos a Ele, de nos rendermos a Ele. E é por isso que Ele ainda não destruiu totalmente o inimigo. É por isso que ainda não se cumpriu toda a palavra. Ele está dando tempo. Mas vai chegar o dia em que o diabo vai ser solto. Ele vai ser liberado para fazer o que ele quiser. E ele vai detonar. E é bom que você esteja já em Cristo preparado. Nesse dia, nós vamos chegar lá ainda, no texto. Mas ele vai vir através do anticristo. Aí ele estará agindo livremente. Aí, diz o texto, ele vai convencer as nações todas para guerrearem contra Cristo. Então hoje, ele ainda está preso, limitado. Os demônios que agem hoje sobre a terra não é o Lúcifer, não. Ele tá lá preso, limitado. Porque ele ainda não lhe foi dada autoridade para sair desse abismo. Então não chegou ainda o dia do juízo final, quando Satanás então também será julgado e lançado no lago de fogo que arde com enxofre, a segunda morte. Ele ainda não foi lançado. A vitória da igreja, da mulher, né, no texto, está descrita no verso 11. E esta é a razão da nossa vitória. O menino venceu o dragão e nos fez vencedor nele. Veja o que diz Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Este texto é a comprovação da verdade de que a salvação vem pela graça. E nós nos apropriamos dela mediante a fé. A vitória nos é dada pelo sangue do Cordeiro, não é dada pelas boas obras que fazemos. A vitória não é alcançada por nós através de qualquer mérito da nossa parte, não. A vitória nos é dada pelo sangue do Cordeiro. Não existe vitória fora do sangue do Cordeiro. A resposta que damos a essa verdade é o nosso testemunho, que pode envolver e exigir uma dedicação total de nossas vidas. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. Os fiéis não amaram a própria vida, ao ponto de se apegarem a ela. Jesus falou sobre isso. Aquele que ama a sua vida, irá perdê-la. Aquele que perde a vida, irá ganhar. Esse é o testemunho que deram os fiéis, os nossos irmãos em Cristo no passado. Eles não amaram a própria vida diante da morte. Morrer por Jesus era uma honra. Esse é o testemunho que Deus espera de você hoje. Disposição de morrer por Ele. Disposição de viver por Ele. Toda a sua vida. Melhor é morrer por Cristo do que se apegar a essa vida. E a lição deste capítulo é que o diabo está no mundo. Limitado, mas está agindo no mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Não provém do Pai. Não provém de Deus, Pai, mas do mundo. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Essa é a mensagem deste capítulo. O diabo está no mundo com o fim de destruir a igreja de Cristo, de fazer sangrar aqueles que são fiéis a Jesus. Este mundo não é amigo da igreja. Você ouviu bem? Este mundo não é seu amigo. Não é amigo daqueles que creem em Jesus Cristo. O diabo não pode vencer a Jesus. O dragão perdeu, nós lemos, para o menino. Agora ele quer destruir você, que proclama Jesus como o Senhor da sua vida. Mas ele não tem poder para te tocar, amém? Porque você é protegido por Deus. O diabo e os seus anjos estão no mundo, fazendo de tudo para nos atazanar. Essa é a verdade. Ele tenta nos induzir a uma compreensão errada das Escrituras. Ele fez isso com Eva. Ele induziu Eva a pensar que Deus estava escondendo dela o que ela podia ser. Entendeu? Satanás instigou a mulher Eva a pensar que Deus estava escondendo dela o potencial que ela tinha. Olha, se você comer do fruto desta árvore, você vai conhecer como Deus. Então Deus não queria que eu comesse para que eu não fosse como Ele. Ela começou a instigar um sentimento errado. A serpente fez isso, o diabo fez isso. Então induziu Eva a pensar que Deus estava limitando o seu próprio potencial. E ela acreditou que comer do fruto iria torná-la conhecedora do bem e do mal como Deus. O diabo continua agindo da mesma forma. O diabo nos faz pensar que Deus e todos aqueles que são instrumentos de Deus, nossos pastores, nossos irmãos, às vezes nossos familiares, estão escondendo algo de nós, estão tirando de nós a oportunidade de sermos tudo o que desejamos ser. Esse é o grande grito da sociedade de hoje. Seja feliz, não deixe ninguém te repreender por nada. Liberdade, a todo custo, viva como você quer, vai ser feliz. Afinal de contas, Deus me capacita a fazer qualquer coisa. Afinal de contas, Deus é amor. O amor é livre, Deus só quer que todo mundo se ame. Ele começa a botar na mente das pessoas da sociedade como se Deus estivesse limitando elas de alcançarem a própria felicidade e o potencial que elas têm. Então os pastores, todos os crentes, a família começa a se tornar inimigo. Eu quero dizer para você que Deus não te capacita a fazer qualquer coisa que você queira. Você vai falar para mim, né, que você já ouviu vários pastores falando, não, Deus me capacita para fazer tudo que eu quero. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Deus te capacita a fazer o que Ele te ordena a fazer. Ele te capacita para que você seja o ser humano que Ele desejou desde o princípio da criação. Ele te capacita para que você seja santo como Ele é santo. Ele te capacita para você ser no corpo de Cristo o que Ele deseja que você seja. Eu não tenho capacidade para cantar.
Mas não adianta você chegar aqui para mim e dizer assim, não, mas Deus capacita. Deus não me deu esse dom, porque Deus não me tem neste lugar no corpo. E não adianta eu querer pegar o microfone e tentar cantar, que vocês vão fechar os ouvidos e vão embora daqui. Ah, não, mas Deus já me deu outras capacitações, porque Ele me vê em outra área dentro do corpo. Outro dom. Não é para cantar. Imagina se todo mundo alcançasse tudo o que desejava. Ah, não, Deus, eu não fui chamado para ser pastor, mas Deus vai me capacitar para ser pastor, eu vou ser pastor. Acabou. Todo mundo vai ser pastor, porque todo mundo quer, e Deus vai capacitar todo mundo. Todo mundo vai ser cantor, porque quer, e assim. Não é assim. Essas coisas são mentiras, e as pessoas ficam sofrendo, a igreja sofre, o corpo sofre. Deus vai te capacitar para aquilo que Ele te chamou para ser. Se você é chamado por Deus para ser evangelista, Ele vai te capacitar com o dom de evangelista. Se Ele te chamou e planeja para você, que você vai ser alguém que vai ser usado na área do serviço, Ele vai te capacitar com o dom de serviço. Se Ele te chamou para você ser um líder, Ele vai te capacitar com dom de liderança, e assim por diante. E não adianta você tentar forçar algo, porque você não tem da parte de Deus esse dom, você não tem da parte de Deus o ser aquilo, e você vai atrapalhar os outros a quem Deus colocou naquele lugar para ser, porque você vai impedir que outras pessoas que deveriam estar ali, não estão. Ele te capacita para ser o que Ele deseja que você seja. E você precisa aprender a entender isso e amar aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. E eu não tenho capacidade para cantar. E eu vou dizer, já tentei. Não porque eu queria ser trabalho global. Não, porque a gente fala, Deus, o que tanto cantar um cântico Senhor bonito? Ainda bem que Deus sei como que Deus ouve. Diz que o Espírito chega lá com gemidos inexprimíveis, deve gemer muito. Então, gente, entenda uma coisa, o diabo ele mente para nós. Por quê? Porque no fundo o que ele quer fazer é destruir tudo. É destruir tudo. E aí ele quer fazer que a gente, acredite. Não, estão tentando me limitar meu potencial. Não, ninguém está tentando limitar o potencial de ninguém. Nós só precisamos entender o que somos de fato e o que Deus quer de nós de fato. O diabo mente por quê? Porque ele quer gerar em nós a destruição, feridas, e a gente acaba se machucando. É triste, né? É triste para um líder de louvor. Pergunta aí para a Flávia aí, né? É triste você ter que chegar para alguém e você falar, irmã, você... Aí você fica olhando, você não sabe falar para a pessoa, porque você vai falar, ela vai... Nossa, não, você cozinha muito bem. E acaba gerando, sabe o quê? Espírito de rebeldia, porque não aceita o que o outro fala, não, porque o diabo embutiu na mente dela que, não, eu posso tudo, Deus não... E não é isso, gente, não é isso. E aí a gente erra tentando viver o que não era para ser vivido, experimentando o que não era para ser experimentado, e assim a gente vai usurpando o lugar e a autoridade de outros. Eva experimentou o que não era para ser experimentado, se iludiu achando que podia ser como Deus. E dessa forma, nós nos ferimos. Não deixa o diabo te encher de orgulho. É orgulho. Pessoa que não é capaz de reconhecer, de fato, o seu próprio dom. É orgulho. E eu vou dizer uma coisa. Se você está buscando saber qual é o seu dom, não busque em si mesmo. Pergunte para as pessoas que te cercam. Pergunte para as pessoas que te cercam, porque elas vão ser as melhores pessoas para dizer para você. Não adianta, se eu falar para vocês assim, eu tenho dom de ensino, aí eu começo a dar ensino, todo mundo quer ir embora. Ah, mas eu falo para mim mesmo, eu sou bom, eu vou dar ensino. Mas ninguém quer me ouvir. Ninguém suporta ficar me ouvindo, então alguma coisa está errada. Aí eu preciso ouvir o que as pessoas estão dizendo. Fala, não, Cornélio, teu dom não é para ensino. A gente tem que ouvir o que as pessoas dizem. Por quê? Porque é assim que a gente vai percebendo os nossos dons. Não é assim? Se você cozinha bem, as pessoas comem e não querem sair da mesa. Por quê? Porque ela percebe que você tem um dom para cozinhar.
As pessoas percebem, e elas começam logo a falar. Se você é muito boa em funilaria, por exemplo, consertar um carro, as pessoas logo falam, meu, teu serviço é perfeito. Aí você percebe, você tem o dom. Agora você faz lá, está tudo feio, o cara termina e fala assim, nossa, está feio esse negócio. Aí você fala, meu dom. Mas a gente precisa aprender a ouvir a voz das pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes é assim que a gente vai descobrindo, de fato, o nosso próprio lugar dentro do corpo e da nossa vida. O diabo nos induz também a uma compreensão errada da vida. Ele nos leva a acreditar que o mundo existe para nos saciar, que nenhum fruto nos pode ser negado. Afinal, nós somos filhos de Deus. Nós passamos a rejeitar aqueles que não compreendem e que tentam impor limite às nossas ações e às nossas vontades. Transformamos em inimigo, às vezes, os amigos de verdade, que às vezes vêm para nos socorrer, para nos fazer parar, para não ir além daquilo que nós deveríamos, colocando para nós orientações, limites, nos advertindo, mas a gente só quer ouvir aqueles que nos empurram para o buraco. Você está caminhando para o buraco, está todo feliz, aí você chega o amigo, né? Está vendo que você vai para o buraco, você está cheio de soberba, de orgulho, e ele fala, vai, continua, beleza, é isso aí mesmo, esse é seu dom, é isso aí, viva a vida do jeito que você quer, vai ser feliz, aí você vai até cair no buraco. Aí você vai ler lá no buraco, você vai lembrar, aquele cara nunca foi meu amigo de verdade, nunca me orientou, nunca me ajudou a encontrar o caminho da verdade. E às vezes aquela pessoa que está gritando ao seu lado, para, você está fazendo errado, isso que você faz não procede de Deus, aí você não quer ouvir. Não quero ouvir, por quê? Porque não, eu vivo para a minha felicidade, eu tenho que ouvir as vozes que dizem para mim ser feliz. Assim caiu o povo de Israel. Eles só davam ouvido às vozes dos profetas que falavam, não, só vai ter paz, tudo paz, prosperidade. Aí vinha o profeta Jeremias, não, vocês estão no caminho errado. Eles acabam com Jeremias. Jeremias não é de Deus. De Deus são aqueles lá que vêm, só aplaudem os nossos erros. Cuidado, isso é o inimigo agindo. E a gente acaba transformando aqueles que são as vozes de Deus em inimigos. Porque a gente quer ouvir aquilo que enche o nosso ego, o nosso próprio ser. E aí a gente prova o que não deveria provar, como Eva. E aí, o que acontece? Nós começamos a provocar divisões, conflitos, desrespeito. E assim, nós começamos a desdenhar nossos irmãos, jogamos uns contra os outros. Todas estas coisas são frutos da carne, não é do Espírito. E testificam a quem de fato servimos. Ou servimos a Deus ou servimos o diabo. Você não tem escolha. Se você não está servindo a Deus, você está agindo de forma errada, você está dando margem para o diabo destruir a igreja de Cristo e ferir as pessoas. Eu quero encerrar dizendo que o diabo trabalha para que o amor entre nós se esfrie. Ele transforma a igreja de Cristo em instituições, onde as ações não fluem de atos de humanidade presencial, onde o calor humano, a troca de abraços e afetos não encontram lugar para que possam ser vivenciados. Ao transformar a igreja de Cristo em instituições, o diabo conseguiu fazer com que as ações da igreja sejam simplesmente atos institucionais. Frutos não de um movimento de vida, como a gente lê lá em Atos, mas de um movimento mecânico, sistêmico, frio e distante. Muitas vezes as nossas próprias boas ações, elas são frutos de movimentos institucionais, feitos à distância, com frieza. Nós nem sabemos, nós não sabemos nem entre nós aqui, vamos ser verdadeiros. Aqueles que passam por dificuldade, aqueles que estão feridos, aqueles que estão doentes. A gente vem aqui todo domingo, senta, a gente gosta de ouvir a palavra, mas a gente não vive igreja de fato e verdade. E a gente tem que tirar nossas próprias máscaras. E a gente tem que cair na real. Nós precisamos parar de ser igreja institucionais.
Nós precisamos parar com essa coisa de achar que a gente vem para um culto, assistir um culto. Não, você tem que vir aqui cultuar também o teu Deus. Não é nem assistir culto, é cultuar o teu Deus. Mas você cultua o teu Deus, não é cantando louvores. Isso é uma parte mínima. E eu acho que é a parte que Deus menos se preocupa, porque já tem anjos lá, tudo isso para fazer isso para Ele. Você cultua de fato Deus quando você olha para o teu próximo. E você demonstra amor de verdade por eles. Porque este é o verdadeiro culto. Este é o verdadeiro culto, porque esse é o culto que Jesus ensinou. Jesus não ficava dentro de sinagogas, louvando e cantando. Pai Abraão tem muitos filhos. Não ficava não. Você lê toda a história bíblica, você não encontra Jesus cantando, você encontra Jesus andando lá, encontrando prostitutas, encontrando publicanos, encontrando homens e mulheres que precisavam da graça e do amor de Deus. Cultuar a Deus é você abraçar o outro, é você sentir a dor do outro, é você se tornar um com o outro. Não adianta a gente ficar 30 anos vindo na igreja e ficar sentando, levantando, indo embora, sentando, levantando. Precisa fazer uma ação social, um departamento lá faz, precisa fazer missões, um departamento faz, e você fica indo e voltando domingo a domingo, mas o que de fato você está se relacionando com vidas? O que de fato você está se entregando para vidas? Cultuar a Deus, ser igreja de Cristo, é isso. Senão nós também estamos sendo enganados pelo diabo. A visão dessa igreja é ser uma comunidade. Eu oro muito a Deus por isso. Para que nós nos tornemos de fato uma comunidade. Nos tornemos um. A gente começa a abraçar, a chorar junto, a gente começa a ajudar o outro a crescer. A gente começa a priorizar o outro em vez de nós. A gente começa a valorizar de fato. Esse é o nosso sonho, ser uma comunidade. Onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus. Não é do seu amor, mas expressão do amor de Deus. Eu oro a Deus que eu quero ser a igreja de Atos. Eu quero viver a igreja de Atos. Nós, eu e você, somos pedras vivas, somos pessoas vivas. Nós somos a igreja de Cristo. Não é isso aqui não. A gente trabalha para melhorar tudo isso aqui, para a gente poder estar aqui mais juntos, para que mais pessoas cheguem aqui. Mas não é isso de fato que é a igreja. A igreja é essa pessoa que está do seu lado. Essa que está atrás, está na frente, essa é a igreja de fato e verdade. Como é que você lida com ela? Quanto que você se dedica a ela? Você é parte disso. Nós somos pedras vivas. Nós não somos a instituição batista. Isso não é igreja. Para Jesus, não é uma instituição presbiteriana. Não é uma Assembleia de Deus. Uma quadrangular. Isso para Jesus não é igreja. O dragão, ele não nos vencerá. Amém? Se nós nos mantermos fiéis a Jesus Cristo. Fiéis ao seu ensino. O diabo não vai te vencer. Amém? Mas você tem algo para fazer. Não deixe o amor esfriar no seu coração. A Bíblia diz que o amor vai, mas não deixe o amor se esfriar no teu coração. Porque aquele que é nascido de Deus, a palavra de Deus fala em Romanos, que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então não deixe esse amor se esfriar no teu coração. Se você, preste atenção, se esfriou, o diabo já te venceu. Se você odeia seu irmão, o diabo já te venceu. Se você não é capaz de sentar na mesma mesa com seu irmão, com a sua irmã, e se alegrar com ele, o diabo te venceu. Se você não ama o seu próximo como Jesus o ama, o diabo já te venceu.
A igreja que vence é a igreja que dá testemunho do amor de Deus em todo o tempo. Lembra que eu estou falando, não estou falando de uma instituição, estou falando de você. Igreja é você. Igreja que vence é a igreja que derrama e transborda amor. Essa é a igreja de Cristo. A igreja que quando provocada, ela ama. Que quando incompreendida, ela ama. Que quando insultada, ela ama. Ela ama, ela ama, ela ama ainda que tenha que morrer. Ela vai continuar em amor. Ela vai para a cruz em amor. Que Deus nos ajude a sermos igreja viva, que ame em todo o tempo. Que o amor nunca se esfrie de nossos corações. Deus te abençoe.